Conferência Encontradas. Meu Deus do céu, coisa linda! Quem fica feliz, gente? Meu Deus, vocês não sabem, tem um grupo de mulheres aqui trabalhando que nem umas loucas. Tem 2 meses que elas estão trabalhando de dia e de noite. Tem uma aqui que ela não sabe o que é sossego, ela nem dorme, é minha vizinha, mas ela nem dorme, caçando o que fazer para que a conferência seja maravilhosa. Na verdade, eu tenho 2 vizinhas que não dormem, né? E quando o assunto é a igreja, então piorou. E aí, trabalhando, por quê? Toda conferência onde eu tive a oportunidade de estar ministrando, todas elas são bilhetadas. E nós fizemos uma reunião no início desse ano, e a pergunta foi: o que faremos? Vocês vão se empenhar em outras áreas da igreja e vamos bilhetar o evento? Ou vocês vão optar pelo trabalho e as nossas amadas terão acesso livre à conferência? E foi unânime a resposta: vamos trabalhar para que todas tenham acesso à conferência. E no final nós vamos apresentar essas mulheres para vocês, tá bom? Neemias, no capítulo 1, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Coloque a mão sobre a tua cabeça e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu vim para o encontro com o Senhor. Somente o Senhor pode acessar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Não exista nada em mim que o Senhor não acesse. Tenha liberdade, Senhor, para encontrar todos os quartinhos que eu fechei e escondi a chave. Nesta noite eu quero te entregar as chaves de todas as áreas da minha vida e pedir que o Senhor acenda a luz para que eu veja o que eu preciso reconstruir. Que o teu Espírito, meu Senhor, possa encher a minha vida de tudo que eu preciso para completar a obra que o Senhor me confiou. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, amém, 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 aleluia, glória a Deus. Vamos falar de Neemias, um homem que era copeiro do rei. Bispa, mas é um encontro de mulheres, vai falar de homem? Não, eu vou falar de uma condição. E nós precisamos entender aonde Neemias estava. Neemias estava no palácio, diante do rei, servindo o vinho, com possibilidade de morrer todo dia, porque a função do copeiro era tomar o vinho e descobrir se ele estava envenenado ou não. Logo,
Se estivesse envenenado, o rei não beberia, mas Neemias morreria. E dentro do palácio, todos os dias, Neemias estava sujeito à morte. A palavra do Senhor diz que dentro dessa condição, o seu irmão vem até ele e ele questiona sobre Jerusalém. E ele pergunta: como vão os que estão em Judá? Como estão os judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém? Ele estava perguntando sobre um povo liberto, um povo que não tinha nenhum tipo de escravidão no corpo, um povo que não estava algemado e nem encarcerado. Na visão de Neemias, o que poderia impedir aquele povo de ser verdadeiramente livre? E eu estava orando ao Senhor e eu estava falando para Deus: Pai, não existe pior sentimento na face da terra do que você se olhar no espelho e se ver livre, mas dentro de você sentir cadeias. Você olhar um ambiente que precisa de restauração, mas você não tem forças para reconstruir. Mesmo sabendo que aquele lugar é teu, mesmo sabendo que aquela casa é tua, que aquela família te pertence, que você é alguém especial, pode muitas vezes estar livre dentro do palácio chamado Reino de Deus, diante do rei chamado Jesus, mas muitas vezes impotente diante da missão que Deus te confiou. Não existe pior sentimento do que ser livre, mas ser dominado pela impotência. Ou seja, não existe liberdade. E quando Neemias faz a pergunta para o seu irmão, e ele começa a descrever no verso 3, os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o Senhor começou a falar comigo que todo ambiente de desconstrução, que todo ambiente de destruição tem os seus sinalizadores. Sabe, a palavra descreve que dentro deste ambiente de destruição que estava acontecendo em Israel, qual era a característica principal que tinha lá? Miséria e desprezo. E a miséria, ela não está vinculada ao fato de não ter. A miséria está ligada ao fato de não querer ter. Ambientes de desistência. Porque o que impedia aquele povo de construir, o que impedia aquele povo de reedificar, não existiam impedimentos, mas dentro deles não existia mais motivação. E o Espírito do Senhor nosso Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer a você que Ele está renovando as tuas motivações. Não é sobre o que está do lado de fora, é sobre o que está do lado de dentro. Não é sobre o que os teus olhos veem, mas é sobre a voz que fala com você. Não é sobre aquilo que o inimigo te mostra, mas é sobre a autoridade que Deus te deu para pisar em territórios desérticos e ver florescer jardins. Nós vemos na palavra do Senhor, o ambiente da miséria tomou conta de Israel. E eu questionei ao Senhor, por quê? E Deus falou comigo assim: os muros estavam derrubados. Num lugar de muros derrubados, entra quem quer e sai quem quer. Num ambiente de muros derrubados, não existe ninguém que governa. Num ambiente de muros derrubados, ninguém é dono de nada. Todo mundo entra e saqueia. E o Senhor te pergunta nesta noite: quais são as áreas da tua vida que têm sido saqueadas de tempo em tempo? Quais são os ambientes que você olha e você diz assim: agora vai,
agora eu vou conseguir, dessa vez vai ser edificado. E de repente, da noite para o dia, tudo que você reservou nas suas forças, tudo que você reservou em suas orações, todo o teu investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento que você fez com o seu coração dilatado, aberto, e de repente não existe mais. O ambiente de miséria, ele se revela porque não era falta de construir inicialmente, mas era a questão de não ver o término. E quantas coisas na sua vida nunca chegam ao fim? Quantos projetos inacabados? Quantos sonhos começados, mas que ficam no meio do caminho? Quantos sonhos que foram engavetados? O Senhor hoje está falando contigo. Não se trata de você clamar novamente: Senhor, abre uma porta. Mas se trata de você estabelecer a proteção para aquilo que o Senhor já te deu. Nós precisamos discernir. Não é sobre o território que eu quero estar, mas é sobre o território que eu estou. O que é que eu estou fazendo com ele? Neemias, ele ouve dizer sobre a miséria de um povo que, de tanto ser roubado, estava desistindo. De tanto orar, e de repente o inimigo vir e frustrar a tua expectativa: não oro mais. Eu estou esperando há tanto tempo por um milagre, não aconteceu, também agora vou dar o meu jeitinho. Só que o jeitinho que muitas vezes nós podemos dar é o jeitinho que pode nos matar. Neemias poderia ter ouvido tudo isso e negligenciado. Neemias poderia ter dito: o que tenho eu com isso? Eu vou reconstruir para quê? Eu já estou aqui no palácio. Mas Neemias sabia o risco que ele corria todo dia. E quando ele teve a oportunidade de reconstruir algo para o nome do Senhor ser exaltado, ele não perdeu a oportunidade. Cuidado com lugares de conforto. Cuidado com lugares que não permitem você enxergar o que você tem que ver. Cuidado com o que você substitui. Deus não coloca desafios em tuas mãos porque Ele está brincando com você. Todas as vezes que Deus te envia para um propósito, Ele já foi à sua frente, Ele já preparou tudo que você precisava, Ele já encaminhou as cartas, Ele já preparou os caminhos, não existe impedimento. Só que nós estamos muitas vezes preferindo substituir o desafio pela zona de conforto, e o Senhor está chamando mulheres para uma grande reconstrução. Bispa, mas como que eu vou reconstruir se eu estou só os cacos? Por isso nós temos vasos aqui. Bispa, que confusão, né? É sobre muro, eu estou vendo vaso. Não se preocupa não, que até o final você entende tudo. Porque Deus nunca vai enviar um vaso rachado para reconstruir nada. Então eu começo a conferência de trás para frente. Eu começo a conferência dizendo o que Deus espera de você. E durante toda essa conferência, Ele vai fazer em você, para que você saia daqui pronta para reconstruir. Aleluia! Além da miséria, a palavra de Deus fala que a segunda característica que revelava a destruição daqueles muros era o desprezo. E o que é desprezado? Aquilo que nunca tem resultado. Aquilo que promete e não se cumpre. Aquilo que se começa e não se termina. O que é que cai no desprezo? As coisas que normalmente fogem das expectativas. E a gente olha para Israel, e quando a palavra do Senhor fala sobre o desprezo, aqui vai revelar para a gente dois ambientes. O primeiro, o ambiente da glória, que um dia esteve sobre Israel. O ambiente de um povo que era vencedor de grandes batalhas, mas que agora estava prostrado na sua própria derrota. E o segundo ambiente, de um povo que tinha tentado, mas que não tinha conseguido. E aí eu te falo,
O que é que você tem tentado na força do seu braço? O que é que você está tentando reconstruir de acordo com as leis da terra? E quando eu falo de leis, eu estou falando de métodos humanos. O que é que você está tentando reconstruir segundo o seu conhecimento ou os seus achismos? Talvez para Israel, durante muito tempo, o importante era reconstruir os muros. Mas o que foi que fez os muros caírem? Não é sobre reconstruir, não é sobre construir algo, é sobre construir algo permanente. E quais são as bases que eu uso para construir algo permanente? Diga comigo, as minhas bases têm que ser espirituais. Se você tentar construir aquilo que é espiritual de forma natural, vai cair. Se você tentar manter o que Deus te deu no espírito, na sua carne, vai cair. E qual é a prova disso? Continuando ainda no verso 3, a palavra do Senhor diz que havia desprezo e que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Quando os muros de Jerusalém foram derrubados, toda a vergonha do povo foi exposta, toda a fragilidade do povo foi exposta. Ali percebeu-se que a vitória de Israel não era porque tinha um grande exército. Ali percebeu-se que a vitória de Israel não é porque tinha um grande poder bélico, mas porque a glória do Senhor era neles. Mas quando os muros são derrubados, então fica notável que a glória do Senhor já não estava mais neles. Muros derrubados muitas vezes expõem o que um dia nós fomos e que hoje nós não conseguimos ser mais. Porque Deus mudou de ideia? Porque Deus desistiu de nós? Porque Deus faz promessas que não cumpre? Não. Mas porque nós estamos deixando alguns ambientes dominarem a nossa vida. Os territórios que são de Deus dentro de nós estão sendo governados pela nossa alma, pelas ansiedades, pelos medos, pelas inseguranças, ou até mesmo pelo achismo de ser super mulher. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou a mina, ninguém me detém. Muitas vezes estamos perdendo a presença, porque estamos colocando Deus de lado. Ao invés de consultarmos ao Senhor o que Ele quer que façamos, nós falamos: deixa comigo, Senhor, eu estou indo lá, quando eu chegar lá eu te chamo. Quantas de nós saímos de casa e oramos antes de sair? Quantas de nós entramos no nosso local de trabalho e antes de colocar o pé naquele lugar, nós dizemos: Senhor, estou consagrando esse lugar a Ti, toma a frente, governa este dia, me usa como fonte de salvação nesse lugar. Quantas fazem isso? Chegamos no trabalho tantas vezes tão atribulada, acorda atrasado, sai correndo, deixa a criança chorando, a casa com um monte de coisa para fazer, entra no serviço pedindo a Deus para voltar para casa porque tem um monte de coisa para fazer, está em casa, quer ir para o serviço. É um espírito de confusão. Não tem plenitude em nenhum lugar onde está. Muitas vezes estamos deixando Deus em casa, estamos resolvendo a nossa vida como se Ele não fosse a parte principal. Vamos à igreja e saímos do culto e deixamos Deus na igreja, e vamos para nossa casa dizendo para Ele: domingo que vem eu volto, me aguarda aí, me espera aí, que domingo que vem eu venho cumprir o meu protocolo religioso. E Deus não vai comigo. Só que o que recebemos nele, e recebemos dele. E se recebemos dele, precisa ser mantido nele. No verso 4 a palavra diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Qual foi o sentimento que permeou o coração de Neemias nessa hora?
Nós podemos fazer de conta que não está acontecendo nada até a gente saber. Mas diga assim comigo: a partir do momento que uma informação chegou até mim, agora é entre Deus e eu. A partir do momento que você se torna conhecedor de uma causa, você se torna responsável por ela. Deus está contando com você. Se a informação chegou aos teus ouvidos, Deus está querendo que você o busque, para que aquilo que Ele vai fazer através da sua vida, todos possam dizer: foi Deus. Notícias difíceis só vão chegar aos ouvidos de pessoas que Deus sabe que nunca vai buscar glória para si mesmo, mas que o tempo todo vai dizer: foi Deus. E aí você deixa o sentimento de impotência dominar o teu coração. Quando vem a notícia de algo terrível e você fala: eu não vou nem me envolver porque eu não sei o que fazer. Ei, é nesta hora que mulher de Deus se ajoelha. É nesta hora que mulher de Deus entra em aliança de oração. É nesta hora que mulher de Deus entra em jejum. É nesta hora que mulher de Deus busca um conselho, busca uma palavra e uma direção. Mas a gente não fica sem uma resposta. A gente não fica. Porque a partir do momento que Deus trouxe a notícia, Ele também está nos dando a maior oportunidade da nossa vida: transformar cenários e pegar copeiros e transformar em governadores. Existem condições na sua vida subhumanas, muitas vezes emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mas é porque você está numa posição de copeiro, quando Deus já te chamou para ser governadora. Oh, Espírito Santo, meu Deus, chorei. E o choro de Neemias era o mesmo que dizer: o que eu faço? O que é que eu posso fazer? A gente está numa sociedade que agora chorar é pecado. Na verdade, chorar virou uma doença emocional que precisa ser medicamentada. Chorar agora é patológico. Você não precisa mais chorar. O Instagram está aí para dizer que você tem que ser sempre feliz, sempre linda, sempre maravilhosa. No dia que você posta uma foto limpando casa, ninguém curte. No dia que você posta uma casa com o cabelo arrepiado, ninguém curte. Porque ninguém quer saber da luta. O povo quer saber que estamos pomposas, lindas, maravilhosas, cheirosas. Faz banca egípcia e tira foto. Nós estamos vivendo um tempo que chorar é pecado, que se desesperar é pecado. Mas muitas vezes é no choro que a gente encontra o nosso lugar em Deus. Muitas vezes é quando a gente olha para um lado e para o outro e você não vê saída, no momento do seu desespero, que você lembra de olhar para o alto e dizer: Senhor, não tem força em mim, não tem força nos meus parentes, não tem força no meu marido, mas eu estou olhando para o alto no meu desespero. Eu sei que do alto me virá socorro. Aí a gente se priva. A gente não quer nem saber o que está acontecendo, porque isso vai impactar meu coração. Tem que impactar mesmo. Tem que causar incômodo mesmo. Tem que gerar desconforto mesmo. Porque Deus chamou mulheres fortes para obras grandes. Chorei. Lamentei. 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 E a palavra do Senhor diz que por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que era o jejum de Neemias? Era o mesmo que ele dizer para Deus assim: ó Senhor, eu sei tanto da minha incapacidade, que eu estou dizendo para a minha carne que ela não manda mais em mim. Agora é o Senhor. Porque o ato do jejum é você colocar a sua carne debaixo de uma disciplina e fazer ela entender que quem manda na sua vida é Deus.
que você não está guiado pelas suas emoções, que você não está guiado pelos seus medos, você não está guiado pelas suas vontades. O jejum é o mesmo que dizer para Deus: Senhor, eu confio em Ti, é em Teu nome que eu vou. E Neemias fala: estou em jejum, porque a minha alma está tentando me dominar, a minha carne está dizendo que eu não tenho condições, mas não é no meu nome. E diz que ele ora. Agora vamos entender a oração de Neemias. E quando eu li isso aqui, eu fiquei chocada. Gente, eu já preguei tanto sobre Neemias, tanto sobre Neemias, mas eu nunca tinha lido isso daqui. Ele ora assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. O que Neemias está orando? O Senhor é imutável. Então, se está acontecendo alguma coisa aqui, não é culpa de Deus. Ele está lembrando que o Senhor guarda a aliança. Então, se tem uma aliança rompida, não foi Deus que quebrou. Olha a oração de Neemias, irmã Claudete. Guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora olha o verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos bem abertos, para acudires à oração do teu servo que hoje faço a tua presença. Quando? Hoje. Em que período? Neemias estava orando quase 24 horas. Quase 24 horas orando pela mesma causa. E eu imagino agora Neemias dentro daquele quarto, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, o Senhor já manifestou a tua glória. Senhor, e ele ali o tempo todo lembrando Deus da sua misericórdia, lembrando Deus da sua aliança. Mas aí chega um ponto da oração, quase 24 horas depois orando, e ele diz: faço hoje em tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Somente depois de 24 horas de oração, Neemias encontrou a raiz daquilo que destruiu Jerusalém. Porque as coisas vão ficando comuns. Você começa a andar num ambiente de palavrões, sem demorar muito você está falando também. Você começa a andar em ambientes de idolatria, daqui a pouco você está idolatrando também. Você começa a andar em ambientes de prostituição, a prostituição vai se tornando normal. E começam a surgir questionamentos: uai, mas o que foi que eu fiz de errado? Era o sentimento que estava em Neemias. Eu estou orando, e quantas de nós não oramos assim? Senhor, o Senhor disse que vai fazer na minha casa, o Senhor disse que vai transformar a minha família, o Senhor disse que meu marido vai ser uma bênção, o Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse, e o Senhor disse, Ele sabe do que Ele disse. Só que nós gastamos tempo na presença do Senhor lembrando a Ele o que Ele disse, mas não lembrando que nós nos esquecemos de seguir os seus mandamentos. Nós passamos tempo orando e não confessamos os nossos pecados na presença de Deus. E quando você lê no verso 7, você vê qual é o pecado. Você pode pensar assim: bispa, mas qual foi o pecado de Israel? No verso 7 diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes ao teu servo Moisés. Eu simplesmente venho para a igreja, começo a ouvir e desprezar.
Venho para o culto, faço tudo no culto, menos sentar e adorar. Na hora do louvor, deixo para chegar depois que terminou, porque eu não tenho paciência, sendo que Deus é entronizado em meio aos... Mas bispo, o louvor está mequetrefe. Mas o louvor é esse ou é o que sai da sua boca? E não estou dizendo que vocês estão mequetrefe. Só estou dando um exemplo, porque muitas vezes essa é a justificativa. Eu não aguento o barulho da bateria. Faz a bateria na sua mão, no seu ritmo, no seu tempo e adore. Abra a tua boca e comece a adorar, que esse som nem vai te afetar. Porque quando a gente começa a adorar, o Senhor nos leva no lugar secreto, onde fica somente Ele e nós. E ninguém pode entrar no nosso lugar de adoração. Quando eu começo a adorar ao Senhor no culto, e eu começo a orar, quando eu chego numa igreja, eu dobro o meu joelho e eu começo a orar, toda a palavra liberada é a resposta da minha oração. A gente chega na igreja e fala, a palavra hoje foi fria. Lógico que você não orou, não é resposta para você, é resposta para o irmão que está do seu lado. Ai meu Deus, é o primeiro dia da conferência, Senhor, me alivia. Senão elas não voltam amanhã, Senhor. Gente, mas amanhã não sou eu que vou pregar, tá bom? Amanhã é suave, mas não muito. A palavra do Senhor diz, Neemias, ele reconhece que as coisas foram deixadas no meio do caminho, e que a destruição de Jerusalém era só o reflexo de uma destruição espiritual. Muitas vezes Deus precisa permitir que algumas coisas na nossa vida se dissolvam, para que a gente sinta o que Ele está sentindo ao nosso respeito, para que a gente dimensione o que o céu está esperando de nós, as expectativas que o céu tem a nosso respeito e que nós não estamos desejando corresponder. Quantas mulheres casaram achando que ia viver com um príncipe encantado do cavalo branco e acordou com um cavalo branco? Casa com o príncipe e acorda com um cavalo branco. E aí você fala assim, meu Deus, mas eu orei, mas eu busquei, mas eu chorei, eu esperei. Mas colocou o marido no lugar de Deus. Não ora mais, não busca mais, negocia todo o tempo de adoração, negocia todo o momento de culto, negocia tudo. Você acha que Deus vai te dar uma bênção que vai tomar o lugar dele dentro de você? Nunca. Gente, eu não podia ter filho, a maioria daqui já sabe. Quando eu gerei o Lucas, que foi o meu primeiro filho, pastora, eu tinha medo de cair. Eu falava assim, meu Deus, eu não tenho estrutura para perder um filho. Então, pior do que nunca ter gerado é gerar e perder. Eu falava assim, não deixa eu perder não. Deixa eu perder não. E eu ficava com aquele negócio, meu Deus, eu não posso cair, eu não posso cair, eu não posso cair. Medo de cair e perder o Lucas. Quando o Lucas nasceu, eu pensei que eu ia ser uma mãe paranoica. Sabe aquelas mães assim, ninguém toca no meu filho, se alguém pegar tem que correr para dar banho, pastora? Porque, está contaminado. Meu filho vivia de colo em colo. O colo que ele menos via era o meu. Porque eu estava onde? Em cima do altar ensaiando o louvor da igreja. E o menino, dentro de um cercadinho, colado na bateria, escutando pancada na bateria, das 8 da manhã até as 18 horas, porque enquanto o louvor não ficasse redondo, ninguém ia embora. Viu o ministério do louvor? Era assim. Aí ficava esse menino lá. O menino chorava e falava, a mamadeira está na bolsa, pega lá e dá. Por que eu decidi agir assim com meu filho? Porque eu sou uma mãe fria? Não, mas porque eu sabia que no dia que a bênção ocupasse o lugar do abençoador, Deus levaria ele. Eu entreguei ele para Deus, eu gerei para Deus, e eu não podia deixar que aquilo que Deus me deu me tirasse da presença do Senhor, interrompesse as minhas ofertas, interrompesse a minha vida de entrega no altar do Senhor, interrompesse o meu louvor.
De todos os meus filhos, com 12 dias eu estava de volta no altar. Doida? Talvez. Não aconselho nenhuma mulher da igreja a fazer isso. Todas. Cadê a Stephanie? Stephanie gerou neném, não vai subir, não vai fazer nada, vai ficar de molho. Mas eu não me dava esse direito. E foi assim que aconteceram 4 filhos. Eu acho que Deus aprovou o primeira ação, e mandou mais 3 depois. Então, se você não quiser perder o que Deus está te dando, mantenha Deus no centro. Mantenha Deus no centro. Glória a Deus. Então Neemias, ele reconhece o que estava acontecendo, mas somente depois de 24 horas de oração. Você acha que essa oração que você faz na hora de dormir, em paz eu me deito e com o Senhor eu me levanto, vai revelar o que está acontecendo de errado? Você acha que essa oração do Senhor abençoa meu dia e vai comigo, Senhor, por onde eu for, vai revelar o que está acontecendo? Neemias se incomodou. Ele sabia que Deus não tinha falhado. Mas bispo, então, capítulo 2, e eu vou correr. A palavra do Senhor fala que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante do rei, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, nunca antes estivera triste diante dele o meu rosto. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, sobremaneira, temi. Por que ele temeu? Porque ele sabia que o rei poderia compreender aquela tristeza como um ambiente de estão tentando te matar e eu estou apoiando. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Sabe o que me chama a atenção? É que quando Neemias poderia falar assim: a cidade onde está o meu irmão Hanani está consumida pelo fogo. Ele poderia ter citado alguém vivo, mas Neemias cita alguém morto. Por que ele cita alguém morto e não alguém vivo? Poderíamos aqui dizer teologicamente que é por conta da cultura judaica de sempre exaltar os pais, mas poderíamos também aqui dizer que o sepulcro dos pais representava a realidade espiritual daquela cidade. E quantas coisas na tua vida você está vendo como coisas que já morreram, só que o Senhor te trouxe aqui para dizer: não morreu não. Tem gente viva, tem coisa viva, tem sonho vivo, tem projeto vivo, tem história viva. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Senhor Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua, reedifique. Alguém que decidiu chamar para si a responsabilidade. Alguém que numa porção de cativo não tinha recursos financeiros, não tinha autoridade, mas alguém que tinha um envio do Senhor. E eu estou aqui para te dizer: Deus não depende dos teus recursos para fazer uma grande obra. Deus não depende dos seus diplomas para fazer uma grande obra. Deus não depende dos teus acertos para fazer uma grande obra. Se você estiver enviada nele, a obra está garantida. Eu vou reedificar. Eu penso o rei olhando para Neemias e falando: mas que audácia! Um lugar completamente destruído e ele está dizendo que vai reedificar. Neemias nem construtor não é. Ele é copeiro, ele é especialista em vinho, tem mãos de fada. Vai levantar pedra onde? Mas o rei pergunta: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei, na presença da rainha, enviar-me, e marquei certo prazo. Por que a palavra do Senhor diz que estava assentado na presença da rainha? Porque um rei unido com a igreja
ninguém pode parar o decreto. Porque quando eu estou debaixo do envio do rei e da igreja de Cristo, em seu poder e na sua autoridade, ninguém pode me paralisar. Aí você fala, para que ir para a igreja? A igreja está na presença do rei para enviar você para a missão de sucesso. Então não desista da igreja. Bispa, não consigo me estruturar na igreja, estou magoado com a igreja, estou ferido com a igreja. Então começa a reconstruir sua vida de comunhão, sua vida de congregação. Começa a reconstruir o seu tempo de culto, o seu tempo de adoração. Começa a reconstruir as suas amizades dentro da igreja. Começa a reconstruir teu ministério dentro da igreja. Começa a reconstruir tua autoridade. Porque muitas vezes queremos ter o sucesso lá fora, mas o sucesso lá de fora depende daquilo que estamos semeando dentro. Deus não vai enviar você a transbordar se você não está cheio. E lá fora não é sobre derramar, é sobre transbordar. Deus não vai fazer você virar vaso lá fora. Vamos virar o vaso, vamos derramar. Não, Deus não age assim. Ele vai enchendo. Ele vai enchendo. E quando começa a transbordar, então quem está do lado de fora recebe do que você está recebendo. Nós estamos querendo levar lá fora sem estar cheio aqui dentro. Nós estamos querendo edificar lá fora o que desistimos de edificar aqui dentro. Nós estamos querendo transformar a vida das pessoas numa pregação de salvação, se eu não cumprimento o irmão ao lado, que se assenta ao meu lado na igreja, se eu não falo com meu vizinho, se eu não falo com meu parente, eu quero ganhar as nações, mas eu não falo com o vizinho da frente da minha casa. Estamos querendo levar para fora algo que não transbordou ainda. A palavra do Senhor continua dizendo, e ainda no verso 7, disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que se me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Ele poderia ter pedido muitas coisas para o rei, mas ele pediu o quê? Pediu o quê? Carta. Ele pediu um envio, ele pediu um documento assinado, ele pediu algo que fosse testificado que o rei o enviava. E eu te pergunto, você tem carta? Não, bispa, não tenho. Então eu vou te dar um conselho hoje. Toma posse da maior e melhor carta que o Senhor poderia deixar para a sua vida. A carta que revela a autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu para você. A carta que revela que por onde você fosse, em todas as áreas da sua vida, você já é mais que vencedor. A carta que diz que nem as portas do inferno poderiam prevalecer contra você. Dirá os homens. Se Deus está garantindo na sua palavra que as portas do inferno não poderão te resistir, quanto mais os homens. E ele diz, eu quero madeira. E eu quero madeira para reconstruir primeiro as portas do templo. Depois eu vou reconstruir as vigas das portas dos muros, e somente depois a casa onde eu hei de ficar. A inversão de valores levaria Neemias a cometer os mesmos erros que derrubaram os muros. E sabe o que o Senhor está falando com você? Quer resultados diferentes? Mude a posição do que você está fazendo, inverta a ordem do que você está fazendo. Comece a reconstruir os muros dentro de você a partir de uma nova postura. Bater todo dia, bate só ré para mim, Gilmar. Só ré. Só ré. Bate ré.
Pode continuar. Mas eu vou cantar uma música em dó. Não vai dar. A gente quer uma melodia bonita, tocando a mesma coisa. A gente quer vida transformada, fazendo as coisas da mesma forma. Deus está falando com você. Não é que o que você está fazendo está errado, mas é que você está invertendo a ordem. Não deixa que pessoas que têm os seus muros destruídos coloquem em dúvida a sua reconstrução. Não permita que pessoas que estão em estado de vergonha e de humilhação, como estava o povo de Israel, coloquem em xeque o teu envio. Não permita que uma pessoa que está com uma carta de divórcio na mesa venha colocar em dúvida a restauração do teu casamento. Nós estamos aceitando fácil demais a opinião de pessoas que têm os seus muros caídos. E estamos invertendo a ordem do que Deus está nos enviando a fazer. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui para falar que hoje começa uma obra de restauração. E que agora não se trata mais de você falar para Deus: envia-me a mim, envia-me a mim. Não, em momento nenhum na palavra de Deus está dizendo que Deus enviou Neemias. Não tem. Não tem Deus se apresentando para Neemias e falar: meu servo amado, ouvi o teu clamor, rasguei os céus e vim em teu favor, eis que estou te enviando. Não tem. Aí você fala assim: eu só vou se Deus descer o céu, rasgar o céu e com voz de trovão me fazer estremecer. Ei, agora não se trata do que Deus quer que você faça, se trata do que você quer fazer para Deus. Se trata de qual nome vai ser levantado através da sua vida. Se trata de quem será exaltado através de você. Aí você ora e você diz: Senhor, enche de glória. Oh meu Deus, enche de glória. E você chora e sente um arrepio no louvor. E você fala: Senhor, me visita com tua glória. Deus não enche vaso rachado, porque Deus não desperdiça unção. Deus não vai colocar a glória num templo que não tem portas. Deus não vai colocar a glória no centro de uma cidade que não tem muro. Porque o que Deus tem para tratar não precisa de espectadores. Deus faz no secreto e quando Ele revela, é insuportável o peso da glória de Deus. Não é sobre o que as pessoas veem Deus construindo em nós, é sobre o que é construído no secreto. Queremos a glória, mas não queremos as portas no lugar. Queremos a unção do Senhor invadindo os lugares por onde passamos, mas não tem porta. Os muros estão caídos, mas o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para abrir os teus olhos, ampliar a tua visão e fazer você enxergar onde estão os muros caídos. E você quer que eu te fale uma coisa? Agora eu vou falar de uma experiência pessoal. Estou eu orando pela conferência, na minha pose pastoral. Senhor, abençoa a conferência, abençoa as nossas irmãs. Meu Deus, cada mulher que entrar por essas portas, mostra para elas, Senhor, o muro caído, mostra onde as portas foram queimadas. E o Espírito Santo pensando, né? Eu pensando, o Espírito Santo só esperando eu fechar a boca para ele dizer: e onde estão os teus muros, minha querida? E aí essa hora a gente banca egípcia. Falei: pronto, lá vem o Senhor. E o Senhor falou assim para mim: os teus muros caídos e as tuas portas queimadas estão no lugar que você não quer ir de jeito nenhum. Os teus muros caídos e tuas portas queimadas estão no lugar onde um dia foi cheio da glória. Mas por causa das frustrações, por causa das decepções,
por causa das traições. Você diz assim: eu não vou de novo, eu não reconstruo mais, eu não vou tentar mais. E o Senhor falou assim: e você está abrindo mão da glória por causa de Sanbalates, Gesens e Tobias. Não é sobre o que eles veem, mas é sobre o que você sente. E não tente preencher o meu lugar com outra coisa. E eu falei: Senhor, lá eu não quero ir. E o Senhor falou: e eu não vou te enviar. E aí foi a pior coisa que eu ouvi. Porque o Senhor falou para mim: eu não vou te enviar, porque eu já te enviei uma vez. E o Senhor falou assim: só vai levantar quando você voltar. Então, não pense que eu estou aqui ministrando algo que Deus não falou comigo primeiro. Não é sobre uma palavra só para você, é uma palavra para nós. E todas nós temos um muro que precisa ser restaurado. Algumas no ministério. Você olha para trás e você fala assim: meu Deus, quando eu louvava, quando eu adorava, era tão diferente. Quando eu vinha para o círculo de oração, para a intercessão, o céu se abria. Quando eu ministrava, quando eu adorava, quando eu cozinhava para o meu marido, quando eu limpava a casa, mas ninguém deu valor, ninguém viu. Isso foi ferindo. Quantos eu te amo não correspondido, quanta entrega que voltou vazia. Só que o Senhor falou ao meu coração: nunca foi sobre o que você derramou em pessoas, mas sempre foi o que você derramou em mim. Porque ambientes que derrubam os nossos muros são ambientes também que nos lembram que nós precisamos voltar. Quantas mulheres se casaram tendo certeza do seu cônjuge? Certeza. Que a mãe falou assim: não casa, não casa. Você casa tendo certeza, depois que casa na primeira briga: minha mãe tinha razão. Não tinha não. Você tinha certeza. Gente, se eu for contar para vocês a história do meu casamento, mamãe até hoje caça um motivo para dizer que meu marido não é para mim. Tem 20 anos de casada. 20 anos de casada, a gente não tem no nosso currículo uma briga. E nem vai ter. Não tem. Não tem. Isso aí eu vou levar para o céu. Não tem uma discussão, um grito, um xingamento, nem um jumenta de Balaão. Não tem. Porque crente xingando é outra coisa. Não tem. Mas mesmo assim, existem pessoas tentando provar que meu casamento não é de Deus. Aí tem momentos de estranheza. Gente, eu tive 4 filhos, são 4 depressão pós-parto. Tem momento de estranheza. Aí eu vou ligar para a mamãe e falar: mamãe, você tinha razão. Não, eu me recuso, porque eu casei debaixo de uma convicção do céu. Quem me confirmou o casamento foi o Senhor. A gente mudou de estado geográfico, mas nunca de estado de ser feliz no Senhor. Então não deixa muros derrubados de outras pessoas comprometer o que Deus construiu na sua vida. Aleluia. Diga assim comigo: o que eu preciso, bispa? Somente cartas. Porque o envio você já tem. O que você precisa? Coragem, ousadia, audácia, para falar: Senhor, agora é comigo.
porque eu vou restaurar o ambiente de glória desse lugar onde eu estou, desse ambiente. Israel não vai ser zombado. E para encerrar, porque eu já passei do meu horário, cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias, no verso 11. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Para de sair contando para todo mundo. Para de sair contando. Mas eu vou precisar do fulano. Não, você não precisa contar, porque você vai precisar do fulano. Porque todas as vezes que você estiver debaixo do envio do Senhor para um propósito, Deus vai levantar aliados, ainda que eles não saibam o que você vai fazer. Deus fez isso com Daniel, Deus fez isso com Neemias e vai fazer com você também. Diga, comigo também. Você não precisa sair contando os planos de Deus para você ganhar aliado, não. Aí o texto continua. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Por que faz questão de declarar que não tinha animal? Ele poderia ter dito, não havia comigo ninguém, uma pessoa. Mas ele faz questão de dizer, não havia comigo animal algum. Era o mesmo que Neemias dizer assim: da mesma forma que um animal não tem condições de entender o que Deus está fazendo comigo e através de mim, se eu contar para os outros, eles também não vão entender. É impossível a natureza do homem entender o que Deus faz dentro de uma pessoa. A palavra do Senhor diz que as coisas de Deus para o homem natural é loucura. E você está querendo normalizar a obra de Deus em você e através de você. A obra de Deus em nós não tem explicação. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Diga assim: o que eu preciso ver? Não precisa de plateia. Não precisa de plateia. Madrugada, está Neemias andando pelos montes de pó. Está Neemias montadinho no seu jumento, até certo ponto dos muros de Jerusalém. Depois a palavra do Senhor diz que dali para frente o animal não passava mais. Ele desce do animal e vai a pé, sozinho. Para de trazer pessoas para o ambiente da tua reconstrução, porque senão você vai dar glória para os outros, e a glória é de Deus. Sozinho. Mas eu não quero ver, bispa. Peça para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não fez nada, não tirou uma pedra do lugar. Ele poderia, na precipitação, se desesperar e falar: deixa eu voltar para o palácio. Eu me precipitei, eu fui dizer para o rei que em 52 dias eu reedificava o muro. Eu não tinha noção da tragédia que estava esse lugar. Quantas vezes você fala: Senhor, agora eu vou fazer uma campanha de oração, e depois, quando você dimensiona, você quer ver bonito? Começa a jejuar, começa a pipocar tanta coisa que você fala: não vou mais jejuar, não vou mais orar nem para a igreja. Quem aqui já disse: não vou para a igreja mais não, porque as lutas aumentam? Por quê que as lutas aumentam? Porque Deus não vai manter em secreto que você já tem autoridade para mudar. As lutas aumentam no jejum, porque Deus não vai manter em secreto o que Ele está te dando autoridade para alterar. Aí você fala: vou fugir. Diga assim comigo: não mais. Vamos nos colocar em pé. Não faça nada na força do teu braço, é na força do Senhor. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Feche os teus olhos. Então lhes disse:
Então o Espírito de Deus te diz: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e mais uma vez sejamos cheios de glória. Calabaraie, xiriandarebalabás.